Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café UVW. Hoje estamos aqui para falar sobre o evento que ocorreu há pouco tempo atrás, agora aqui em fevereiro, o 3D Experience, né? Claro que a UVW ela esteve presente nesse evento e é isso que a gente vai conversar hoje, né? Esse último evento aconteceu em Houston, em Texas, e daqui a pouquinho a gente vai começar a falar um pouquinho mais aí, ter mais informações sobre o evento com um time de peso aqui. E só para vocês terem ideia, esse ano tiveram mais de 4.000 pessoas presentes no evento. E o evento sempre é cheio de muita informação, muita novidade, palestras, né, encontros entre usuários. Só para vocês terem ideia, esse ano tivemos mais do que 250 sessões técnicas ali, onde são passadas informações, são passadas novidades. A gente vai discutir sobre isso hoje ainda. Além disso, tivemos treinamentos, workshops, certificações. Então, teve muita coisa legal e a gente vai discutir sobre isso hoje, né? Para a gente começar aqui a discussão, primeiramente vamos apresentar todo mundo, né? Ver quem que está aqui na mesa com a gente para trocar uma ideia. Do meu lado aqui hoje o Fronza, que esteve presente no evento. Por favor, Olá, Fronza. pessoal, tudo bom? Temos aqui também, como sempre, né? O Eu Ellison. sou figurinha marcada. O Ellison sempre com a gente aqui. E aí, pessoal, tudo bem? E hoje também, grande Daniel, Tudo bom? presente com a gente aqui. Sejam bem-vindos, senhores. Vamos conversar aqui sobre o evento. Primeiramente, eu gostaria que vocês dessem as suas impressões gerais sobre o que vocês viram e sobre o que vocês presenciaram desse evento nesse ano. Eu gosto de dar a minha opinião porque eu não sou da área técnica, eu sou do marketing, né? E venho acompanhando nesses 3 anos de presença na OVW, venho acompanhando as mudanças que estão acontecendo no mercado de engenharia. Isso é uma coisa bem interessante porque sempre que a gente fala de SolidWorks vem a cabeça em engenharia, né? E lá a gente pôde perceber que o SolidWorks está indo muito além da engenharia. Me surpreendeu muito a questão do envolvimento das pessoas que estavam presentes, porque não é uma questão de usuários de software, são pessoas apaixonadas pela solução, que conhecem a fundo, que participam de 30, 40 treinamentos em 3, 4 dias lá. E eu acho que a lição que fica, para mim, pelo menos, a mensagem que fica é: existe uma engenharia até esses últimos anos aqui e uma engenharia daqui para frente, né? Existe uma tecnologia de projetos, de manufatura, até mais ou menos onde a gente está. Daqui para frente vai ser muito diferente. Um dos principais motivos é a inteligência artificial, mas isso aí a gente conversa depois. Geralmente eu sempre vou, então sempre é um momento de, basicamente, renovação, né? Então é como se vocês dessem um start todo ano, né? Com as novidades, com o que está vindo de novo, abrindo a mente para coisas novas, ações novas. Então isso é interessante porque abre bem a mente, né? Você acaba tendo a oportunidade de conversar com várias pessoas dentro do evento, né? Não só dentro da Dassault Systems, né? Mas com outros parceiros, né? E eu também com os usuários. Então é sempre uma novidade para o evento. Esse ano foi minha segunda participação e eu percebi que esse ano eles pontuaram bastante o usuário SolidWorks. Então, o mundo software SolidWorks. Então, teve bastante parte mais voltada para a apresentação de usuários, grupos de usuários, ou a gente vai falar também dos grupos dos Champions SolidWorks. Então, eles atuaram bastante, e bastante palestra focada em usuário. Às vezes a gente tem muita ideia de encontro, de revenda, mas foi muito focado em usuário, e global, né? Eu tinha a impressão que era um encontro de revendas, né? De profissionais que trabalham nessas revendas, profissionais da Dassault. E realmente é um encontro que o grande foco dele, apesar da participação das revendas da Dassault, é o usuário. É o usuário e a especialização dele, a interação entre eles também, que é muito importante. Uma coisa que eu também percebi é a procura sobre a certificação. Eu estava dando uma olhada em alguns dados, teve um aumento esse ano aqui de procura
sobre as certificações, lembrando que tem as certificações lá, né, CSWP, CSWE, e esse ano teve um aumento, eu não consigo precisar a porcentagem, mas teve um ganho. Então, foi bem focado para o usuário do software. Achei bem interessante isso. Isso envolve a própria especialização, né? Então, conforme vai passando o tempo, eu vou me especializando na ferramenta até um ponto que é interessante eu ser reconhecido por isso, né? Exato. E o bom da SolidWorks, ela permite com que isso aconteça. O teu nome fica disponível de forma global. E é uma das vantagens, inclusive, em se ter uma licença sempre ativa, que você vai renovando essas certificações. Isso é um ponto bem interessante. Vocês comentaram também sobre, até como um gancho aqui, o que o Daniel veio falando no início, né? Que muita coisa pode mudar e tudo mais. Eu percebi alguma coisa um pouco mais pro lado ali de inteligência artificial, alguma coisa um pouco mais inteligente hoje, Sim. algumas coisas diferentes. Vocês viram alguma coisa sobre isso esse ano? Tem algo que vem por aí que é muito legal, pouco legal, maravilhosamente legal? Não, eu, como não sou, apesar de entender um pouco da solução, né, ter uma formação técnica, né, de colégio técnico, tudo, de desenho mecânico, essas coisas, desenho técnico, eu vi coisas ali que eu não imaginei que existiam. Tá? Eu vi projetos sendo gerados com um prompt por escrito. E isso, tudo bem, a gente sabe que a inteligência artificial faz cálculos, etc. e tal, mas você dizer o que você quer e a solução desenhar, fazer o projeto com cálculos e simulação, para você me surpreendeu demais. Demais mesmo. E isso então tá evoluindo a passos largos. Sim, a gente até quando teve a apresentação, eu falei, isso aqui é coisa para 2, 3 anos. Aí falaram para a gente, a expectativa nossa é passar a funcionar a partir de junho ou julho. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto também, né? Entender, então, assim, a gente sabe mais ou menos, aqui, pelo menos um início de conversa ali, a gente está entendendo, mas vamos aí profundamente, falando tecnês ali, mas como que funcionaria esse ambiente de engenharia envolvendo também inteligência artificial? O que a gente tem que pensar é que veio mais 2 parceiros para a gente em assistente IA. A gente já tinha a Aura, então ela já estava presente em todos os SolidWorks com vínculo à plataforma. Agora está vindo o Léo, que é mais para a parte prática do projeto em si. E tem a Marie, que vai vir mais para a parte científica, parte química do que você quer do seu projeto. Então agora tem mais 2 assistentes que estão para ser implementados aí, plataforma junto ao SolidWorks. Então tem mais, agora são 3 amiguinhos aí na parte de inteligência artificial para ajudar o projetista a ter projetos mais rápidos, mais seguros e querendo ou não uma documentação também para normas. Então dá para se seguir o projeto quase que completo aí com a ajuda das IAs. É importante lembrar, né, Wellington, a questão de que isso só funciona dentro do SolidWorks com o vínculo à plataforma 3D Experience. Se quiser falar um pouco sobre isso mais. Hoje a inteligência artificial, né, ela está vinculada ali, de certa forma, com a plataforma 3D Experience. Tanto que a Aura, os clientes que já têm acesso, né, à plataforma 3D Experience já conseguem utilizar, né? Hoje você tem ali um chat que você consegue tirar dúvidas, né? Então ele consegue buscar informações dentro das comunidades que tem dentro da plataforma, dentro do help, né, do sistema, para trazer informações e orientações de uso do software para tirar sua dúvida com relação àquela informação, né? Mas é uma solução que vai não só ajudar nesse sentido do usuário, né, na utilização dos softwares, mas também ele pode trazer informações que podem ajudar até a questões de negócio, né? Como as pessoas utilizam esse ambiente da plataforma 3D Experience, para quem ainda não conhece, né, você tem essa possibilidade de criar comunidades lá dentro, né? Então você troca bastante informações entre o pessoal da equipe, né?
Então, essas informações, elas são registradas dentro desse ambiente seguro, né? Fechado só para aquele pessoal que trabalha dentro da empresa. E aí você pode usar a inteligência artificial para buscar essas informações e trazer respostas para você dentro desse contexto, né? Que acaba ajudando em várias outras estratégias ou processos que você quer trazer informações das discussões que estão rolando dentro da empresa. Quanto mais usar a plataforma, maior é o banco de dados, Exato. maior é a exatidão da inteligência artificial. A exatidão está baseada no que você coloca lá dentro. Sim. Ela usa isso como base de dados, além do help, Sim. né? E algumas comunidades e alguns bancos de dados que a própria da sua disponibiliza, né? Mas quando você fala dentro do seu negócio, né, dentro das discussões que você tem dentro da empresa, essas informações estão lá, né? E se você troca essas informações dentro desse ambiente, você pode usar a inteligência artificial para ajudar a trazer informações dentro desse contexto, né? E acaba ajudando. Acaba ficando natural, né? Exato. Porque você já coloca informações lá dentro, que é o padrão do uso da plataforma. Então, o seu banco vai se alimentando das informações colocadas, né? Toda a troca de informação seu histórico ali, o né? seu histórico que está lá dentro do sistema. Acaba aquela coisa de procurar informação e dado em e-mail. Isso. Exato. Vai ficar caçando e-mail. Porque hoje, o que é um dos desafios, né, é que você tem muitas ferramentas. Sim. São ferramentas boas, só que elas não são conectadas, né? Então, você tem lá ferramentas que se usa para troca de mensagem, você consegue fazer isso dentro da plataforma. Você tem lá envio de mensagem, e-mail, né, reuniões que você acaba fazendo, né? Tudo pode startar dentro desse ambiente e essa troca de informação sobre vários assuntos e isso está lá, né? E aí com a IA você tem uma forma mais prática e rápida de trazer essas informações dentro do contexto que você precisa de informação que você precisa estar querendo buscar, né? Só que dentro do seu mundo, né? Dentro da sua rotina ali de trabalho, da sua equipe, né? Até já teve clientes que perguntaram para mim, quanto isso vai me ajudar? Depende do quanto você usa a plataforma. Então, quanto mais você usar a plataforma, quanto mais dados a plataforma tiver do seu negócio, ela vai te ajudar. Quanto mais muito troca melhor. tiver entre as equipes dentro desse Comunidades. ambiente de comunicação, de texto e tudo mais, tudo isso vai ajudar a alimentar esse banco, né? Não só com... Ali a gente pode trocar muitas informações sobre projetos e tudo mais, mas você pode alimentar com outras informações também. É isso que eu ia comentar, né? A plataforma ela não vai do engenheiro até a produção. Ela começa do marketing, ela passa por um monte de coisas. Sim. Começa no conceito, né? Começa no conceito, nas necessidades da criação de um produto, passa pelas discussões, pelo projeto, pelos ajustes, passa por tudo. A plataforma, a gente tem muito a plataforma CAD. A plataforma ela é muito maior do que o CAD. O CAD é um pedaço da plataforma. E que nem o Daniel comentou, né? É todo o processo, né? Desde da iniciativa, da ação. Você pode criar uma comunidade para discutir sobre algum projeto específico. Toda a discussão vai sendo colocada lá. O pessoal vai trazendo o seu know-how para dentro desse ambiente, né? Traz informações externas, né, de pesquisa de mercado, principalmente o marketing comercial, né? Ele pode ali trazer essas informações, discutir ali, e essas informações estão ali. E o legal é que tem ferramenta dentro da plataforma para busca de informação externa. Isso que é o legal. A pessoa que trabalha no mercado automotivo, quer se manter informada sobre esse mercado, ela vai fazer toda a programação das fontes que ela tem e vai ser informada continuamente de tudo o que está acontecendo. Ou seja, tudo isso vai entrando no banco de dados da hora. Então, é um grande facilitador. E aí eu ia perguntar para vocês dois, do ponto de vista do usuário, do projetista, o quanto isso ajuda? Ele ajuda principalmente na utilização do software, né? Principalmente os usuários iniciais, né? Até usuários mais avançados. Porque geralmente quando você tem alguma dúvida de uma ferramenta muito específica, né? Você acaba buscando suporte e tudo mais. A própria UVW, a gente vai dar lá o suporte. Mas você pode fazer a pesquisa ali na IA sobre algum comando específico. Ele vai trazer ali algumas informações que vão já te ajudar ali na hora, né? Então, isso é uma fonte que ele vai buscar do sistema, né? Do ajuda ali, né?
Então já vai trazer essas informações e acaba ajudando nesse sentido, né? Principalmente nesse sentido. E quando a gente pensa do ponto de vista do projeto em si, qual que são os benefícios do uso dessa inteligência artificial? Sim, os primeiros que vêm na cabeça de quem não é da área técnica, você acelera projetos, você tem tudo mais registrado, mais documentado, né? Na Aura, né? Que é a que está que disponível, hoje é, né? né? Então, toda a informação que você trocou de projeto, dados, você pode usar essa base, né? Com discussões. Por exemplo, vou começar um projeto novo, tenho lá um componente e eu já foi feito esse projeto, já foi discutido em outros momentos e isso está lá dentro da comunidade. Então, isso fica um histórico lá, né? Então, essa informação que foi discutida pode ser útil no momento do seu desenvolvimento da sua nova peça, do seu novo projeto, né? Como você também consegue pôr dados ali dentro, informações, né? Então, você pode colocar dados mais técnicos, né? Porque pense numa página com informações de engenharia para você relacionado à sua utilização. Isso vai estar lá, né? Informações de tabelas e outras coisas que você pode carregar dentro do ambiente. Conhecer o seu cliente, né? Exato. Você consegue E aí, essa informação vai estar disponível. Então, agilidade, exato. segurança, confiabilidade em todos. A segurança é porque ele é um sistema fechado. A gente assusta muito quando fala de inteligências artificiais. Toda a pesquisa, todos os dados são fechados. O mais aberto é o help da SolidWorks, que Quando você já tem fechado, acesso. É só seu da ambiente, empresa. seu ambiente, ninguém tem acesso. O help e as comunidades abertas da SolidWorks. Que nem, por exemplo, você desenvolve um projeto e você passa por desafio na construção dele. Certo. Né? Se você discute todos os desafios que você teve ao longo da jornada da criação daquele produto, daquele projeto, você vai colocando essas informações e discutindo com outras pessoas, né? Então, se você vai começar um novo projeto e você tem essas informações lá, você pode usar a inteligência artificial para buscar essas informações para ver se teve alguma discussão sobre algum ponto específico, para você tomar a decisão de como você vai seguir com esse novo projeto. Porque uma coisa é você pegar um projetista e iniciar um projeto, né? E ele tem passa por uma jornada de pesquisa, tem muita informação que fica que são referente ao produto da empresa, que está dentro, né? Que é de intelecto da empresa, né? Então essas informações estão guardadas ali, né? Só que às vezes você contrata um projetista novo, ele não tem a bagagem dos outros demais e ele precisa seguir com o projeto, né? Só que a base da informação, onde está? Está tudo ali. Se tiver tudo ali, ele tem uma fonte ali que ele pode buscar, né? E pesquisar isso de uma forma mais eficiente usando IA. E não precisar ter o boca a boca, né? Eu ter que chegar para o Renato, chegar para o Elson, chegar para você. Não, aquilo que foi conversado, aquele projeto que foi negociado, não, já está lá. Eu não preciso nenhuma reunião. Simplesmente eu tenho os dados ali, eu só busco e começo o meu projeto ou dou sequência no meu projeto daquele ponto. Eu não preciso retroceder meu projeto, é dali para frente. A inteligência artificial, a Aura, vai ajudar nisso. Inclusive, ele até lista de onde veio as informações dentro da comunidade. Que legal. Tem as referências. Aí você pode acessar e dar uma aprofundada ainda mais no que foi discutido no contexto ali, né? Sim. Então, isso acaba ajudando também. E isso já está, né? Isso já está na isso plataforma. Já isso Essa já é está a Aura. disponível. Exato. A Aura. A assistente de IA Aura. Exato. Essa Aura, ela já está para todos os usuários SolidWorks conectados à plataforma. Lembrando que ela vai ser executada com processamento na plataforma. Então, você tem no SolidWorks plataforma, a Aura já está liberada para uso. Aí tem os 2 novos chegando aí. E isso que é interessante, né? Quando a gente começa a entender essas novidades, entender essas ferramentas e até falando sobre a própria evolução da tecnologia, né? Então, hoje o mundo vive um processo de IA, inteligência artificial aqui, ali. Então, é interessante acompanhar o mercado e convenhamos, hoje a maior parte das pessoas, acredito eu, que já está usando alguma forma de IA para alguma coisa. Se você entender o quanto isso é forte no
no evento lá em Houston, né, teve algumas palestras trazendo informações de como utilizar a IA no seu dia a dia, de como você aplica, sugestões, ideias, né? Então, é um conteúdo que tá sendo foi bem explorado no Na área evento. do marketing mesmo, houve muita discussão de ideias sobre como está facilitando na nossa área. Uhum. E não é pouco, é muita coisa. Desde análise de dados a produção de vídeo. Sim. Quem trabalha hoje com algum tipo de comunicação, seja por um e-mail, geralmente você vai usar em algum momento, né? Sim. Olha, eu peguei informações de uma empresa, preciso fazer um relatório, você vai dar uma ajustada nele O ali poder de usando IA. síntese é maravilhoso. Então, por que não jogar também essa possibilidade de inteligência, né, para dentro de um software, né? Que é um software que a gente já utiliza, já conhece ele bem. Já é do dia a dia. Mas vamos ter possibilidades baseado em coisas que a gente já faz, no nosso, de fato, dia a dia, né, no nosso banco de dados. Então, isso é muito legal. E isso mostra também um outro ponto que eu queria cutucar vocês aqui. A cada tempo que passa, a gente vê mais e mais falando sobre a própria plataforma. Então, a gente vai vendo que, no passar do tempo, o SolidWorks está cada vez mais se conectando com a plataforma, os recursos estão vindo da própria plataforma. Então, hoje em dia mesmo, a gente faz lá a utilização do próprio SolidWorks com o login e senha, que antigamente não tinha isso, né? Antigamente instalou, acabou. Então, muitos recursos estão vindo da plataforma também, para utilizar o próprio SolidWorks. O que vocês imaginam de um futuro próximo para a gente aqui? A gente vai ter mais plataforma, mais recursos, mais integração, porque pelo que eu estou ouvindo de vocês, a minha intenção é cutucar vocês mesmo agora, tá? Porque pelo que eu estou ouvindo de vocês, a ideia de fato é ter uma maior colaboração, que de repente até uma parte da resposta de vocês, hoje eu me conecto ou me comunico com as pessoas através do e-mail, através do WhatsApp, através do papel de pão ali na reunião, numa mesa que a gente teve uma ideia. E a plataforma vem para unificar tudo isso, né? Eu vou ter um lugar só para fazer reunião, vou ter um lugar só para criar troca de ideia, um lugar só para ter o meu chat, um lugar só para compartilhar um arquivo. É isso mesmo? A tendência é essa? O que vocês imaginam num futuro próximo? A Dassault, eu entendo que quando ela elaborou a 3D Experience, ela tinha muitas soluções, né, no portfólio dela. Mas, assim, hoje, se você entrar na Dassault lá, você tem infinitas soluções, né? Exato. E precisava conectar elas, né? E aí eu comento, né? Conectar essas soluções não é conectar a aplicação só em si, mas é conectar as pessoas que utilizam ela, né? Então, a plataforma vem mais nesse sentido dessa conexão, né? Tanto que ela tem que lidar com SolidWorks e com outras ferramentas dentro do ambiente dela que não tem nada a ver com SolidWorks, né? A gente tem lá soluções que fazem layout de fábrica, né? Tem soluções lá que é de manufatura, discussão de processos, né? Então, isso está dentro da indústria, né? E aí o 3D Experience dentro dele é conectar essas pessoas. Então você começa a desenvolver lá um projeto no SolidWorks, você finaliza esse projeto, tem a próxima etapa, não para ali, né? Você tem outras coisas que vão além do CAD ali, né, do SolidWorks, né? Você tem que desenvolver lá a lista que vai para a fabricação, né? A gente tem a MBOOM, né? A lista de materiais para a manufatura. E às vezes não é a mesma coisa que que vem da engenharia, porque ela é mais elaborada no sentido de processo, né? E então você tem uma ferramenta lá que ajusta isso para chegar no chão de fábrica de uma forma diferente, separando kits e alguma coisa assim, né? Aí você tem lá, isso vai cair no processo de produção, né? Aí você precisa fazer um estudo de como isso vai seguir dentro do seu processo, né? Antes de colocar, enfim, para rodar. Então você tem ferramentas para poder visualizar, simular essas ações, né? Para daí sim você ver como que isso vai ser passado para frente, né? Não querendo falar que a plataforma está substituindo o sistema de ERP, não é isso. Mas ele é um sistema que vai ajudar a alimentar que gerar dados para alimentar essas informações e esses outros sistemas, né?
Que nem puxando um pouco o gancho que o Ellison falou. A plataforma, na minha visão, não é até tem a conexão de software, mas além disso, é realmente unificar a empresa. Então, é a gente ter a empresa toda, pode ser desde da chegada do pedido até a saída do projeto, num local só. Então, o Renato também tinha puxado da unificação de dados, a comunicação fechada em um certo local. E lembrando também, a gente tem a conexão até com o externo. Então, eu consigo acessar o cliente, enviar um arquivo para o cliente pela plataforma, sem ele ter nada, somente um login da própria 3D Experience e poder abrir o arquivo. Então, ele tem um visualizador gratuito e eu consigo levar de um lado ao outro. Isso é muito bacana, né? Porque às vezes a gente sempre está dando treinamento, dando suporte e tal, né? E aí uma vez a gente estava acompanhando um cliente, né, no acesso remoto, né? E ele estava ali com algumas dúvidas de como utilizar o sistema de comunicação, né? E ele estava conversando com o cliente dele, em cima do projeto dentro de um chat. Então ele compartilhou o arquivo com o cliente, porque o cliente dele precisava de acesso, a gente estava acompanhando ali para ver para orientar ele, né? E aí eles estavam discutindo sobre o projeto e tudo em cima do próprio projeto. Isso, a outra ponta nem tem 3D Experience, né? Mas ele tem ali com o nosso cliente com a possibilidade de compartilhar o projeto, discutir sobre o projeto no ambiente interativo ali. Uma comunicação direta, Uma né? comunicação direta, né? Integração muito além do ambiente interno da empresa. Sim, Exato. a gente consegue Você pode exportar. usar isso internamente de uma forma diferente, porque você usa ferramentas internas, mas externamente também é possível você comunicar com seu cliente e interagir no mesmo desenho ali, né? Evita do cliente, de repente, precisar ter algum tipo de visualizador instalado no computador, né? Exato. Vai fazer web. Isso dá outras possibilidades, né? O cara está numa viagem, consegue ver pelo celular. Sim. Sim. Totalmente Não precisa mobile, ele consegue qualquer lugar, acessar isso. Que é Tendo em um qualquer browser, momento, ele vai em conseguir. qualquer dispositivo. Exatamente. Que é a tendência, né? Não dá para ficar preso no desktop, né? Isso, é. Desktop, celular, tablet. E essa comunicação direta ajuda porque, vamos pensar, eu e o Ellison, ele como cliente e eu como o operador aqui que está enviando o arquivo. Naquele momento, eu compartilho o arquivo com ele, ele vê o que não está de acordo com o que ele necessita, ele já faz anotações, eu recebo em tempo real a mudança, executo, passo para a equipe que vai ser executada e já passo novamente para ele. Então essa comunicação direta eu não tenho que esperar minutos, horas para ter essa comunicação. Eu simplesmente, diretamente, já consigo mudar do jeito que o meu cliente espera chegar o produto dele. Mas aí a questão de uso da plataforma não é uma questão de futuro, mas a Dassault ela também tem outras ferramentas que são mais fechadas, né? Vai muito da necessidade do cliente, né? Da necessidade da empresa em si, né? Se ele está no momento que ele precisa ter essa expansão, né? Nesse sentido, o 3D Experience vai acabar ajudando, né? Agora, se ele quer um sistema mais fechado, né? Dentro da empresa, que ele não tem essa necessidade, a Dassault também tem ferramentas, né? De governança para tratar esses pontos. Então, geralmente, quando o cliente tem uma necessidade muito específica, a ideia é a gente ir lá, entender a necessidade, entender o contexto e ver e ajudar ele a tomar a melhor decisão em qual ferramentas. E a gente tem muitas ferramentas dentro do portfólio que vai ajudar ele dentro da necessidade dele naquele momento. Né? É a solução, né? Não é a ferramenta em si. Exato. Tem que entender o contexto, né? Exato. Então, a questão de futuro não é só... porque a plataforma ela chegou no sentido de atender uma necessidade que existe agora, né? Mas não é só isso, né? Aí a questão de utilização de qual ferramenta depende muito mais da necessidade do cliente. A UVW tem equipes, né, e pessoas para ajudar o cliente a mostrar, a ajudar ele na orientação de qual caminho, né, ele pode seguir, quais opções tem. Né? São possibilidades ali. A ideia não é a substituição, e sim, às vezes, a entrega de uma nova solução. Uma possibilidade nova uma ali, possibilidade, né? isso. Eu tenho a possibilidade agora de fazer também isso aqui. E uma coisa que é legal que eu acho da plataforma é que ela é uma coisa viva. Então,
tem ferramentas a cada lançamento que vai atender ainda mais o público. Então, eu trabalho com tal tipo de projeto, ou eu trabalho com tal tipo de relatório, com certeza essa ferramenta, se ela não existir dentro da plataforma, ela já vai, no próximo lançamento, ser inclusa. Então, ela é viva. E até isso que eu queria também entrar nesse assunto, foi até legal você ter comentado sobre isso. Além dessas novas tendências, dessas novas possibilidades, inteligência artificial e tudo mais, também é visto algo sobre novidades, né? Então, o SolidWorks mesmo, que é inclusive o carro-chefe também tem as suas novidades. Eu acho que até é interessante comentar que 90% das novidades que envolvem vamos falar agora do CAD em específico, né? São pedidos de usuários, né? Não é basicamente... A Dassault chega num ponto e ela fala o seguinte, olha, eu acho interessante que uma ferramenta mude dessa forma. Elas são baseadas na comunidade de usuários. Sim. Então, isso mostra que a ferramenta ela sempre fica da melhor forma possível, de fato, para quem usa. E não para quem escreve ela. Acho que teve uma versão, se não me engano, Franza, que foi lançada uma interface, aí os usuários não gostaram. E foi feita a alteração. Foi feita a alteração meio que A na mesma pedido, versão. exato. Se eu não me engano, foi 2008 ou 2009. Foi alguma dessas daí. Na época do Windows Vista ainda, né? Então você vê o quanto os usuários do SolidWorks em si, falando do CAD, né, tem esse respaldo do fabricante nesse sentido, né? Deve ser uma lista imensa lá de solicitações, né? São milhões de usuários, né? Mas é questão de prioridade. Quanto mais gente pede, mais chances tem de aquilo entrar na solução, né? E geralmente acho que dá mais ou menos umas 300 modificações por versões, né? Ou seja, todo ano 300 para mais. No mínimo 300. Aí a gente tem lá ícone, tem comando novo, tem assim, funções novas. Tem várias coisas ali que acabam influenciando, né? A gente teve a oportunidade de ver isso também no evento, né? Algumas novidades que estão vindo por aí. Nas novidades, vamos pensar que eles têm ali um nível de pelo menos 100 alterações, 100 novidades visíveis. Então, como o Ellison falou, é desde uma nova ferramenta até uma opção dentro de alguma ferramenta já existente. Mas são 100 perceptíveis. E por trás disso, aí vai mais de 200, 300 alterações. É uma melhoria lá num cálculo, um ajuste ali. No resultado, algo que ele está entregando, mas ele está por trás de um cálculo em si, de uma equação, de uma programação do software. Desempenho, né? Desempenho, questões administrativas, né? Funções novas, melhorias em funções existentes. Exato. Então, e assim, a gente acompanha, você juntar o tempo de casa que nós tem aqui de SolidWorks vai longe, né? E todo ano a gente vê realmente isso. É questão de muitas novidades e sempre o software... Porque tem uma coisa que passa na minha cabeça, é o seguinte. O software está evoluindo em questões tecnológicas. Exato. Aquela função que já tinha antigamente, mas ela está melhor agora. Tinha uma função que foi pedido que não tinha. Foi criada uma nova função. Questões administrativas. E ainda assim, uma boa parte do tempo dos engenheiros lá que escrevem o software também é voltado para desempenho. Que a gente olha que é sempre comparado um ano em relação ao ano anterior, que está abrindo o mesmo conjunto de uma forma mais rápida. Mesmo porque existem novidades não fora do contexto, né? Que nem hardware, placa de vídeo, drivers, né? Tudo isso está dentro dessas melhorias, né? Desculpa interromper você, mas uma placa de vídeo nova gera mais possibilidade de velocidade, só que ela requer uma nova programação. A mesma coisa para qualquer outra peça de hardware. Então, sempre vai ter essa evolução interna que a gente não vê, né? Exato. Tem muito processo por trás. Sim. É uma dessas 200, é onde tá o segredo da coisa. Exato, por trás das cortinas. E é uma coisa interessante, né? Porque a gente às vezes visita cliente, né? E a gente, às vezes ele tá com uma dificuldade ali de fazer um comando ou uma forma de fazer. Você vai lá, mostra um recurso que
que funciona assim, que ele fala, nossa, isso me ajudou, ficou muito rápido. não Era sei o quê. exatamente Era isso. Isso é novo? Não, já faz umas 10 versões que tem já. O cara fazendo o processo manual de colocação de parafuso em todos os furos. Poxa, tem um comando que faz de uma vez só. Um clique. Um Exato. clique. Eu até ia falar, muitas novidades que são inclusas aí nas novas versões para que você diminua os cliques para a mesma obtenção de resultado. E até movimentação de mouse, né? Exato, a gente tem muito atalho que tem até estudos, né? O tempo que você investe atravessando uma tela equivale a tanto tempo no final de sua semana, do seu dia. Então até isso, atalhos, eles vão sempre colocando novidades. Participei uma vez de um processo de vendas de um cliente e ele testou o SolidWorks e outros CADs e ele fez o teste do mouse. E ele acabou adquirindo o SolidWorks por causa de realmente usar menos clique. Isso menos mostra movimento de mouse na tela para fazer a mesma coisa. Né? Isso mostra que a orientação é o usuário. É orientado para o usuário. Sim, sim. Não é orientado de uma maneira Negócio. puramente lógica só ou negócio. É para o usuário. Exato. O usuário não sabe o poder que ele tem sobre a ferramenta, mas ele tem muito poder. Se ele precisa de uma necessidade que ainda não foi atendida, tem um site, depois se eles quiserem procurar a gente, tem o local onde eles fazem esse pedido de melhoria. Tem como passar direto à doação ou passar pela revenda. A gente consegue também solicitar para entrar nessa listinha. Talvez seja o seu pedido que falta para ser implementada essa novidade. Ou às vezes o seu pedido você não sabe, mas já está atendido ali e você não sabe o caminho dele. Eu participei de um processo, não era só esse cliente, provavelmente tinha vários outros clientes solicitando, né? Que era aquela cota ordenada por ângulo, né? E aí, nesse cliente, ele fez essa solicitação, fiz o pedido por eles e tudo mais. Na próxima versão, tava lá o comando, né? Ou seja... By Ellison embaixo. Exato. Provavelmente teve mais clientes que pediram, né? Mas você vê que foi uma solicitação, isso é interessante, você vê que aquilo que você fez, a solicitação, implementou no software, né? É uma coisa que a todo ano eu observava o software quando fazíamos aqueles eventos ainda mais fechados, assim, né, de novidades. Eu falava, olha, na minha cabeça não tem mais o que pôr, assim, para melhorar o software. E todo ano eu falava, pô, os caras inventam coisa, amor, né? E na verdade, assim, é o mundo inteiro pedindo coisa. Né? Exato. A gente está acostumado com os nossos caminhos, né? Exato. Com as nossas necessidades, com o mercado que a gente atende. Isso foi uma experiência interessante para mim também, ver a realidade de outros mercados SolidWorks. Então, assim, Estados Unidos tem umas necessidades, a Europa tem outras, a América Latina tem umas muito específicas, a Ásia a gente está muito próximo em algumas coisas ali, do ponto de vista de marca, tudo. Mas é muito interessante isso. Se na área de comunicação e marketing assim, imagina na área industrial, na área de engenharia, onde tem realidade, produtos, processos completamente diferentes um do outro. Isso de solicitações de melhoria vai até voltando pro evento em si. Teve uma sessão onde foi só para os técnicos, né, Wellison, que a gente tem acesso direto ao pessoal de desenvolvimento. Ah, que legal. O R&D deles está lá junto aos técnicos para fazer, o que vocês, como engenheiro de aplicação, vê como possibilidade de melhoria. E ali é discutido, é aberto, é microfone aberto para todo mundo poder opinar. E esse ano também eu estava dando uma olhada na lista, não pude participar, mas teve uma sessão somente para o top 10 de melhorias. Basicamente o top 10 ele não existia. O top 10 foi montado naquele momento, naquela sessão de usuários SolidWorks. Então é o usuário final, não é mais o técnico de operação, não é o engenheiro, é o usuário. Então teve também, eu achei legal esse ano que teve a mesma sessão para usuários finais. Eles disponibilizaram a listagem do que foi levantado lá. É acessível, a gente pode depois pegar, mas tem o usuário final falando. Então eu achei bem interessante, novamente falando que o evento foi muito usuário. Achei interessante isso das novidades. Isso é uma coisa que eu ia pedir para você comentar. Você tem um envolvimento muito grande com os usuários, não só da VW, mas clientes VW,
mas usuários pelo mundo todo. Eu queria que você desse a sua impressão sobre o papel, o poder do usuário e a participação deles dentro do evento. O quanto essa participação dentro reflete essa importância que a Dassault dá para eles? Vamos lá. Então, vamos falar desde o grupos de usuários. É uma coisa que lá fora é muito difundido, que é realmente um grupo de pessoas com aquele mesmo interesse em melhorar o software, em trocar informações. Então a gente tem grupos de usuários, lá fora é muito forte. Aqui a gente agora está com um no LinkedIn, né? A gente tem lá o GUSP, que dá para a gente trocar bastante informação. E aqui na América Latina ainda está engatinhando ainda essa informação. Para a SolidWorks isso é muito legal. A criação de grupos de usuários, a troca de informação, ela é muito... vamos até colocar num patamar alto aí de importância. Eles, inclusive, têm a premiação para líder de grupo do ano. Ele tem como se fosse o usuário destaque. Então, eles têm premiações para usuários. Parece uma torcida de futebol, inclusive. Exato, Assustador, cara. eles são... Assustador. A torcida, aplauso, gritaria. Você me viu lá. Eu vi ele. Ele estava completamente alucinado. Tem até, para ter uma ideia, até aí já puxando um pouco para a comédia, tem todo... Antes, né, das General Session, tem o Geek Run. O que é o Geek Run? São basicamente lunáticos pelo software que ficam na frente das portas esperando ela abrir e todo mundo corre. Como corre? Da forma mais maluca possível. Mas então ali você começa a ver o quão importante é o software para essas pessoas. Pessoas, entendeu? Então, eu participo do grupo de usuários. Você vê pessoas se comunicando da Índia, comunicando com o pessoal aqui no Brasil, um americano ajudando, um russo. A comunicação ali está muito, muito centralizada também. É muito legal esse network, essa troca de informação. A comunidade ela é muito unida, né? Ela é muito forte, muito forte. Como o Daniel falou... É só estando lá para ver. É só estando lá para ver. Exato. Eu não posso falar a minha visão da plataforma, senão a gente vai começar a gritar aqui. Tem o evento em si, para o engenheiro de aplicação, para a revenda em si, mas você como um fanático é uma palavra forte, mas um Não, é pouco. Um fanático SolidWorks, você vai ver que ali é uma loja de brinquedos, é uma Disneylândia para quem gosta do software. É exatamente porque tem isso. De tudo. Desde da interação com outros fanáticos, o acesso com o pessoal de desenvolvimento, com a revenda. Então... Eventos fechados só para esse pessoal? Sempre tem, né? Todo ano tem a sessão só para Champions, SolidWorks e grupos de usuários. Então, é uma sessão onde vai ser novamente premiado, vai ser dado ali, vamos dizer, colocar um pouco de luz sobre pessoas, usuário, novamente falando, fugindo da revenda, usuário que fez a diferença para o SolidWorks. Então, é um podcast, é um blog, é alguma informação que ajuda a, vamos dizer, espalhar um pouco mais o nome SolidWorks. E aí, quando a gente fala SolidWorks, a marca SolidWorks. Sim, né? Então, a gente tem todas as soluções aí envolvidas. É bem interessante. Isso é interessante também, né? O lado da SolidWorks reconhecer os usuários, né? E ter algum tipo de retribuição pelo que eles fazem por ela também. Exato. E aí, como foi um evento mais fechado, eu participei, né? Fiquei ali junto. É realmente aquele fanatismo que vocês viram lá dentro. Deve ser mais ainda. Pior, é mais louco. Só que é legal porque podemos falar, uma irmandade. É você olhar para o lado ali, pô, o Renato tá aqui. O
O Renato é lá do México, eu estou conseguindo conversar com ele aqui, eu só conversava por mensagem. É isso que eu ia falar, pessoal que se encontra virtualmente, ali se encontra presencialmente. Exato. O Wellison teve uma experiência, né, Wellison? Eu e ele andando no meio do corredor, um dos Champions olhou pra gente assim, pô, eu te conheço, pode tirar foto? Vamos lá, e tivemos uma foto. Então, é essa amizade, mesmo à distância, encontrando lá presencial. Então, nesse evento mais fechado, né, dos Champions, dos grupos de usuários, é apresentado as estratégias para aumentar a quantidade de grupos de usuário, aumentar a quantidade de Champions. Então, tem bastante estratégia também de como fazer a comunidade, o usuário final, crescer. Eu achei bem interessante. Eu acho legal isso. Eles investem muito no crescimento do profissional. Exato. Por isso, quem não participa do grupo, que participe, né? A gente vai deixar o link aqui para o pessoal acessar. Legal. E é uma coisa que, se você consegue estar dentro disso, você começa a olhar o seu software, aquela ferramenta que você está usando, com outros olhos. Porque a gente fala muito da ideia de usuário, mas você fica preso àquilo do seu dia a dia. Sim. Muitas vezes, num grupo de usuário ou conversando com uma pessoa de outro continente, como o Daniel falou, você vê a necessidade daquele continente, daquele país, do usuário daquele local, e você traz aquele know-how. E como é que o cara soluciona aquilo lá de uma maneira completamente diferente. Exato, que você não teve acesso, ou por pesquisa individual, ou por perguntar para os amiguinhos ao lado, porque não era a sua realidade, mas você sabia que você precisava daquilo. Então, um companheiro de software vai te falar de outro continente essa resposta, essa informação, e tem dados, aí também para puxar muito para o grupo de usuário, tem dados que a SolidWorks só disponibiliza para grupos de usuário, para Champion SolidWorks. Então, aí colocando a camisa Champion SolidWorks, tem muita informação que é nossa. A gente não vai passar, a gente só vai passar para os nossos amiguinhos. Tem que estar lá. Tem que estar lá. Tem que estar lá. Meia-noite eu te conto. Tem que estar lá. Tem que estar no grupo. Exato. Eles são bem fortes quanto a isso. Voltando para a parte mais séria. Se você não pertence a um grupo de usuário, se inscreva. Não tem o que perder, só tem o que ganhar. Sim. E a gente está aí com um grupo no LinkedIn. Se puder participar com a gente aí, tem bastante informação lá que vem dos Champions e a gente coloca lá para vocês. Bom, interessante. Então, muito legal o papo até aqui. Porém, eu queria puxar um último assunto com vocês, que eu fiquei sabendo que nesse evento tiveram 2 pontos interessantes lá. Tiveram duas sensações que rolaram ali no evento, né? Uma é sobre a presença do Jensen, que é o diretor da NVIDIA, que também falou sobre IA e sobre as tecnologias. Só para a gente ver como que está tudo conectado, né? Até na NVIDIA envolve-se os assuntos ali de IA. É o principal produtor de chip para IA, né? Do mundo. Exato. E a gente olha e fala, não, mas a NVIDIA, vamos ver, para o usuário final, não, mas geralmente se associa, é placa de vídeo. E não é isso, vai muito além disso. É legal que, assim, coisas que eu achei muito bacana da presença dele. Uma palestra um talk bem longo, né? Umas 2 horas quase. A parceria dele com o SolidWorks é uma coisa de 25 anos. Sim. Pouca gente sabe disso. Né? E os 2 CEOs ali da Dassault e da NVIDIA são amigos mesmo. E eu achei incrível que ele mostrou a plataforma 3D Experience sendo usada para simulação de molécula de remédio. Então, ele já faz a simulação das moléculas ali, vê qual tem maior possibilidade de funcionar entre 200, 300 moléculas semelhantes, e aí você vê que o processo que levaria 10 anos de estudos e testes te aponta as 3 mais prováveis em 1 dia, 2 dias. E é exatamente nesse ponto que eu queria entrar. Então, uma das sensações foi a presença do Jensen. Dele, foi. E a outra sensação, que daí é algo que está por vir, né? Que daí eu gostaria que vocês desenrolassem sobre o assunto,
A gente falou sobre Aura hoje, mas a gente está falando Aura hoje de um nomezinho aí da inteligência artificial, certo? Da Dassault, sim. Temos mais 2 agora? Como é que funciona isso? Como que eles se chamam? E o que eles fazem? Os 2 novos Assistentes, companheiros, amiguinhos da IA aí. Nosso copiloto é o Léo, que ele vai ser mais focado para a parte de projeto mesmo, execução. Até na próprio evento foi mostrado uma coisa que muitos clientes perguntavam para a gente de pegar um PDF 2D, totalmente 2D, e transformar ou facilitar a transformação daquilo para um arquivo SolidWorks 3D. Uhum. Então foi um simples pedido para o Léo, crie a peça 3D com base nesse PDF, e ele fez. Então foi muito rápido. E eu, quando vi aquilo ali, lembrei de muitos clientes que falavam, pô, eu recebi um PDF. Putz, vou ter que desenhar tudo Eu na não mão. eu não tenho ele em 2D, eu tenho PDF. Dá para fazer alguma coisa? E a gente tinha um pouquinho de dificuldade. Conseguia, mas tinha dificuldade. Agora, com o Léo, pelo menos que a gente viu lá, né? A gente está ainda estudando bastante sobre ele. A gente ainda não tem acesso, né? Vai ser lançado lá por meio do ano, né? Aí a gente vai conseguir colocar a mão e testar mais a fundo. Mas o que a gente já viu lá, né? Inclusive foi uma apresentação meio que ao vivo ali, né? Perigosa. Fazendo todo o processo. Perigosa, ele mesmo falou, Perigosa. né? Eu tô fazendo ao vivo aqui, hein? E fluiu muito bem. E aí ele, usando o pronto de comando lá, fazendo as solicitações, e o SolidWorks, o sistema acessando o SolidWorks, abrindo, fazendo simulações, gerando 2D. Então foi bem interessante nesse sentido. É muito legal, porque ele faz o 3D e ele dá a possibilidade de mudar todas as cotas, já antes da transformação. Então ele lê o projeto, entende e faz o 2D, essas cotas que você quer mudar algo. Não, e aí vamos mais além. Eu tenho o arquivo que eu criei do meu PDF 2D. Sim. Eu quero simular ele em uma certa carga fixada da seguinte forma, se ele aguentaria ou não. Então a gente vai do CAD A simulação. para o CAI. Uhum. Então o Léo, pelo que a gente viu, né, como o Ellison falou, a gente conhece ele de longe. A gente ainda vai ter uma... Conhecemos ele por nome, né? Exato. Conhecemos de nome. A gente Conhecemos, mas não guardamos bem a face, assim, né? A gente vai ter uma proximidade, a gente vai chamar ele para próximo da gente para negociar. A mão tá mas... coçando aqui. a gente precisa dele, mas ele ainda não chegou para a gente. Mas ter essa liberdade de CAD e cai muito rápido. Coisa de 2, 3 minutos, tudo pronto. Tudo Exato. pronto. E aí dá para até... Aí já puxando um pouco a nossa amiguinha Marie, que aí ela vai além do CAI, que é pegar esse, também um exemplo que foi falado lá, esse mesmo arquivo que veio do PDF 2D, foi simulado junto ao Léo. E se isso daqui estivesse a uma certa temperatura e tivesse imerso a óleo, como que ele ia se comportar? Quimicamente, a Marie consegue pegar e meio que normalizar essas informações. Então, falando um pouco do Léo, um pouco da Marie, são 2 ferramentas aí que vai nos ajudar bastante. A Marie, ela vai na parte mais científica da coisa, né? Então, estudo de materiais, né? Eu lembro o cara falando, não, que eu preciso construir um foil para uma lancha. Qual o melhor material? Ela já entregou os melhores materiais, qual seria a composição? Olha, é uma colmeia de alumínio, tal, não sei o que lá, o que a maioria da indústria usa, tal. Então, assim, vai entregando tudo. Muito impressionante. Para quem está de fora, eu meio de fora, né? Eu fiquei... E se a gente estava falando de usuário, né? Que foram os pontos altos. A presença do Jensen, o pessoal foi a loucura. Eu pensei que tinha sido o ponto alto. Mas a hora da simulação ali, o pessoal... perdeu a cabeça, cara. Aplausos em pé. Aí você viu as primeiras fileiras quase pulando no palco. Exatamente. O pessoal dos grupos de discussão, os Champions, ficaram... O mais calmo era o Fronza. Eu me conti. Eu tentei ser profissional. Então, a gente está falando de um fluxo, claro, né? É uma ferramenta que tem que ser testada com mais
com mais profundidade, né? Uhum. Mas a gente está falando basicamente de um fluxo de desenvolvimento, porque provavelmente eles mostraram lá a questão de transformar um detalhamento ou um desenho que é de um PDF para um SolidWorks. Mas provavelmente, em termos de modelagem, desenvolvimento, ele deve dar muito mais possibilidade do que Sim. foi mostrado. Sim. A gente É ainda não onde que tem deve acesso explorar. para ter, mas a gente imagina que vai ser algo nesse sentido, né? O que a gente vem percebendo é que o SolidWorks tem recebido muitas novidades, né, que a gente estava comentando agora há pouco, para fazer, para conectar isso, né? Então, ferramentas que vão ser utilizadas para automatizar alguma ação, você vê muita coisa nesse sentido, né? Muita coisa que a gente já usava já de uma certa forma, de forma mais automatizada, mas estão sendo mais ficando mais em evidência, né? Então, isso o que a gente está vendo caminhando mais para isso, né? Ah, Não só SolidWorks, provavelmente eu acho que vai entrar outras vai vir outras ferramentas, ferramentas. né? Uma coisa que já é 2025, já tá velha já, né? Que é 2025 e vai meio que isso que o Ellison falou, é a criação de desenho 2D automático. Se eu tenho um SolidWorks de 2025, se a gente tem o SolidWorks com plataforma, querendo ou não, a criação do desenho, do 2D, ela demanda um tempo que você pode estar investindo na criação, na ideia, no projeto em si. Já no 25 a gente tem o início de criação de desenho automático, onde ele já vai trazer as vistas principais, vai trazer as informações. Se for uma montagem, já vem com lista de materiais, já vem com balão, né, automático. Então, já demonstrou no 25, agora a tendência é melhorar muito mais isso, mas já mostrou que a conexão com o IA, com essa plataforma junto ao SolidWorks, a tendência é automatizar coisas muito manuais, que demandam tempos Repetitiva. Exato. Então, é um jeito de você começar a investir o tempo de usuário, para você começar a fazer mais estudos, fazer uma certificação, é você investir o seu tempo em melhor utilização ali no foco que você... E não numa linha de produção digital. Exato. Ficar criando vista, ficar criando informações que já começa a ser automatizado. Você tira um tempinho ali. Pode ser pouquinho, mas isso em grande escala, num dia a dia, você vai começar a perceber que você tem um retorno de, vamos chutar aqui, horas. Eu vou provocar uma outra pergunta, então. Para a gente já chegar aqui na nossa reta final, usuários que hoje trabalham com o SolidWorks precisam se preocupar com essas questões de, olha, tá vindo inteligência artificial, me mostraram o software modelar um PDF para mim, 2D. Precisam se preocupar? Sim e não. Né? Não me ajudou ainda. Não porque ele não vai te substituir, mas sim porque você tem que estar por dentro dessas novidades para você ter esse recurso à disposição. Então, se você não sabe utilizar ou não está utilizando essas ferramentas ou não vai utilizar elas, aí sim é um risco, mas não que isso vai te substituir. Eu posso dar simples o exemplo. O cara, quando surgiu o SolidWorks, né? Falou, eu faço desenho na prancheta, no nanquinho, eu preciso me preocupar? Vou perder o emprego? Não. Sim e não. Né? Sim e não, você precisa preocupar se você continuar só nisso. Exato. Porque as possibilidades são muito maiores com a IA. E o profissional, por enquanto, vai ser um diferencial. Né? Toda tecnologia, no momento, é um diferencial. Tanto para o usuário quanto para a indústria, para o mercado. Agora é um diferencial. Agora já está virando padrão. E de padrão para necessidade, para coisa que não pode ser deixada de lado, está ficando cada vez mais rápido. Exato. Né? Quem, há 5 anos, você falaria assim, você vai usar IA no seu dia a dia. Eu não falaria. Qual profissão hoje que não usa? Eu acredito que a grande maioria usa. A gente usa a IA para coisas até, inclusive, particulares, né? A IA, ela ficou muito dentro da nossa vida. Na verdade, hoje em dia, conforme o tipo de rotina que você tem, ela ficou até indispensável. É o meu caso. É o meu caso. Se eu não programo Alexa lá para despertar,
ela pergunta se eu quero que programe. Entendeu? Não, Alex, amanhã é domingo. A linha do útil e necessário, né? Exatamente. Até um ponto era útil, mas a partir do momento ela vira necessário. Porque a gente começa a ver os ganhos que a gente tem com isso, né? Geralmente eu faço uma análise de muito documento, né? Eu levaria semanas para ler todos, fazer um resumo e tudo mais, né? Isso ganha tempo, porque ele traz os pontos focais e eu ainda tenho como validar aquilo, né? Então, esse tempo que eu levaria 5 dias, eu faço em horas. Então, essa agilidade é o preocupante de você não estar por dentro das ferramentas. E esse talvez traduza o seu sim e não. Exato. Porque, por exemplo, quem faz a avaliação, se está, por exemplo, está ok ou não, ainda continua sendo você. Uhum. Mas ela filtra somente aquelas informações que são importantes. E outra, a IA não sabe o que ela tem que fazer. É. Ela não, hoje eu tenho que fazer isso e esse projeto. Não, você precisa de input, você precisa de analisar, de mudanças. A gente sabe, eu trabalho bastante com inteligência artificial, alucina de vez em quando. Sim. Perde conteúdo, dá informação errada. Se você não souber usar bem, os resultados não são tão bons quanto podem ser. Agora, por exemplo, a gente tem soluções de inteligência artificial que você põe 100 livros de até 500 páginas. Preciso achar uma frase nesses livros. Ele te encontra em 5 segundos. Uhum. Entendeu? Uma análise de várias reuniões transcritas. Pô, em que momento foi falado isso? Sim. Nem transcrita, gravadas, né? 50 reuniões de 1 hora gravada. Preciso achar tal informação nessa reunião. Ele vai te dar que minuto e quem falou. Eu brinco que é o meu estagiário lá. Sim. Tá aprendendo, tá imediato. aprendendo. Tá aprendendo. Isso de ter receio da inteligência artificial, voltaria de novo a falar do Léo e da Marie. O Léo pode fazer a simulação, mas ele não sabe se aquele resultado está certo ou não. Ele não está no cliente, ele não participou da conversa. Você tem que saber. Ele te dá um melhor cenário baseado no que você colocou ali, que Exato. pode mexer ou não. Que nem o Ellison falou. Ele tem uma regra para Ele vai trabalhar. ser o seu estagiário. Faça essa simulação para mim. Ele vai fazer. E vai te entregar. Aquele resultado faz com que sua peça ela passe? Não passe? Ela teve um problema mecânico? Não teve? Porque algumas decisões, né, vai muito de negócio, de estratégia, de outros fatores, né? Experiência. Custo. Que nem a gente teve um caso que a gente fez uma simulação e teve uma deformação plástica no equipamento. Só que depois dessa deformação, teoricamente, se a gente for olhar no ponto de vista de análise linear, né, ele não passou. Né? Teoricamente, eu teria condenado por causa disso. Mas se você olhar no contexto de análise plástica, ele estabilizou. Ele teve uma deformação permanente, deformou o equipamento, mas ele estabilizou. Aí a avaliação. Vale a pena eu aumentar a espessura de material, ter um custo maior, sendo que não vai ter impacto no meu projeto? Né? Aí é a decisão. E aí que talvez ainda o ser humano é indispensável ainda. Sim. Eu acho que sempre vai ser, porque a ideia da criação de um produto, de um projeto, ela sai da leitura que alguém faz da necessidade. Sim. E os melhores projetos, produtos, serviços também, ele não é tirado da média ali. Ele é alguém que teve um insight muito, muito bom, que está fora da média, fora vamos dizer, do arquivo de possibilidades, né? Uma visão diferenciada do ser humano é incomparável. Não tem como mudar isso. E aí, falamos do Léo, nosso estagiário. Mas tem a Marie. Como que você vai procurar a norma tal que fale sobre tal material para o setor tal? Quanto tempo você vai gastar nisso? Pede para a Marie, o meu projeto é assim, 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 eu preciso normalizar assim, assim, assim. Faça. Por enquanto que ela está fazendo e te trazendo coisa em segundos, minutos, você está usando realmente o seu intelecto para ideias, para projetos. Então, não sei se eu teria receio da vinda dos nossos dois amiguinhos. Sim. Na minha concepção é que é insubstituível o ser humano.
E são ferramentas que vão agregar e muito no dia a dia dos usuários. São ferramentas que vão ser as principais e as fundamentais para a próxima década. Depois eu não sei o que vai acontecer, pode virar uma coisa mais incrível ainda. Ou a gente não vai estar aqui para ver. E uma coisa que eu falo até, comecei a falar para os clientes depois do evento, para os usuários lá do grupo, faça amizade com o Léo, com a Aura e com a Marie. Você não tem o que perder, você tem a ganhar. Então, é tempo, é conhecimento, porque de certa forma é uma troca, eles também vão mostrar conhecimento que você não conseguir atingir no seu dia a dia. Então, uma dica é, eles vão vir. Faz amizade com eles, eles são amigáveis. Eles vão sentar na janelinha, você vai querer sentar junto com eles ou lá no fundão? Exato, então eles vão vir, eles estão para ajudar, a gente tem que deixar eles mais próximos, a gente tem que começar a trazer para o dia a dia, porque tem muito a ganhar. A própria SolidWorks falou isso em todos os eventos. Todos os eventos, todas as sessions foi falado isso. Exato, desde a General Session, sessão geral, onde todos os usuários estavam, todo mundo que adquiriu a entrada do evento estava lá, foi apresentado. Nas intermediárias, teve também para nível usuário, para nível técnico. Então, a inteligência artificial apareceu, acho que em 95% das sessões teve isso. Quando não tinha isso, era uma coisa muito focada. Muito técnica, muito pontual. É tal estado, é tal informação, é algo muito pontual. Até entrei em uma que era a parte de configurações, criação de projetos, né? A Design Table, que a gente já conhece no SolidWorks. Teve uma apresentação só falando. Isso é o que eu tinha com a inteligência artificial, onde eu posso chegar. Então, coisinha que a gente já usava e vamos ter que adaptar para ganhar tempo. A gente tem a ganhar, não tem como. É isso. E aí a empresa que quiser participar desse processo faz o quê, Renato? A empresa entra em contato com a gente, com a OVW, claro, sempre. A gente está bem à frente desse estudo, né? Sim. Eu vejo o pessoal da área técnica muito atuante nesse sentido. E a gente que é do marketing também está super atento às tendências, né? De IA, não só para a área de engenharia, de projeto, porque a gente sabe que acaba agregando alguma coisa ou outra e a gente quer fazer parte dessa inserção, dessa entrada nesse ambiente da inteligência artificial de uma maneira bem completa, não só nas nossas soluções. Então, a gente teve um e-book recentemente só sobre inteligência artificial, contando a história dela. Não é algo focado em projeto, nada disso, mas a gente acredita que tem que entender Sim. O cerne da coisa, né? Sim. Porque aí você trabalha melhor. Então, assim, empresa profissional que quiser entender mais, fala com a gente que... Estaremos sempre à disposição. Sempre. Tecnicamente, comercialmente e sempre Qualquer área. Caminhando junto. Exatamente. É isso, gente. Que conversa legal hoje, né? Falamos sobre o evento que rolou no início do ano. Falamos sobre... Eu gostei muito de inteligência artificial. Estou um pouco ansioso aí para verificar com mais... Estamos. Verificar isso e testar com mais... Brincar mais. Força nessas soluções, né? Gostaria que fizesse suas considerações, Fronza, para a gente se despedir e aí a gente encerra. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse time seleto, falar um pouco sobre minha percepção pessoal e profissional do evento, do que a gente conversou aqui. Agradeço a oportunidade de estar presente contigo. Que legal, faremos mais, com certeza. Daniel, por favor. A gente já vinha planejando isso desde antes de ir para lá, né? Mas a gente não achou que ia ser tão impactante como foi. Então, a gente preferiu nesse podcast falar mais sobre isso. Mas a gente tem todas as novidades técnicas, detalhes que a gente vai trazer num webinar em breve, né? Que está sendo produzido já, para que cada profissional consiga encontrar aquilo que procura. Eu quero entender melhor essa mudança, quero entender melhor essa novidade, essa ferramenta. Então, em breve está no ar. E o papo foi bom demais.
Gostoso, né? E o Ellison, mais uma vez, nós dois aqui. Mais uma vez. Valeu, obrigado de novo. Por favor. Tem muita informação ainda, né? Que a gente ainda absorveu, né? E tem que agora tentar Digerir repassar um pouco. isso para os demais, né? Mas isso, a intenção desse podcast foi exatamente essa, né? Trazer esse conhecimento que a gente adquiriu para os nossos parceiros e clientes, né? Para eles perceberem o quanto vai mudar, né? Exato. E aí tem bastante coisa que ao longo do ano vão surgindo mais coisas, né? Sim. E a gente vai reportando. E vamos ver, assim que lançar a nova IAC, se a gente consegue fazer mais um evento desse e falar um pouco mais aprofundado disso. Tendo novidade, a gente traz o Léo e a Marie para conversar com vocês aqui. Hoje, E a gente mostra na prática. hoje fizemos a nossa General Session aqui. Exatamente, Agora são depois tem outras- as sessões aplicadas. as sessões técnicas virão daqui a pouquinho. Muito bom, gente. Mais uma vez, agradeço a todos vocês. Espero que todo mundo tenha gostado do que a gente veio aqui conversar. De novo, agora, passando de forma geral, agradecer a todos os senhores aqui estarem presentes e compartilhando do conhecimento. Aguardem, como o Daniel comentou, a gente vai já, daqui um período muito curto, já começar a colocar informações mais técnicas sobre esses assuntos discutidos. E, novamente, agradeço a todos. Esperamos nos encontrar numa próxima aí. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Até mais, Até pessoal. mais.